Deus é bom, amém? Glória a Deus. Vamos à palavra dessa noite. Abra comigo a sua Bíblia, Isaías 26, livro do profeta Isaías, capítulo 26. Eu quero, dentro da nossa série de mensagens do mês de julho, já estamos aí encerrando o mês de julho já, só mais um domingo dessa mensagem. E eu quero falar com vocês nessa noite, você que está em casa também conosco, sobre os ladrões do propósito. Ladrões do propósito. Isaías 26, o livro de Isaías, o profeta vem para trazer uma mensagem de restauração para o povo. Vem para trazer uma mensagem do profeta messiânico de Jesus, que estava a vir. Traz uma direção. Muitos estudiosos, teólogos, consideram o livro de Isaías como um dos cinco evangelhos. Hoje nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Relata ali tudo aquilo que Jesus fez durante o tempo dele na terra, do seu ministério, os relatos de alguns dos apóstolos, mais Lucas. E ali o profeta Isaías, ele traz uma mensagem profética, e no capítulo 26 ele traz um cântico de confiança e proteção de Deus. Eu me lembro que em 2017, 16 para 17, não me recordo agora o ano correto, precisava de algumas respostas na minha vida a respeito de propósito, a respeito de chamado. E ali, durante alguns dias, eu e a Thaís, nos retiramos de um hotel fazenda lá em Pirinópolis, lugar muito isolado, onde, para você ter uma ideia, nem televisão praticamente pegava no lugar. Não existia internet, telefone, nada. Lugar em cima de uma serra. Eu me lembro que o pastor Marco e a pastora Ludmila nos acompanhou nessa viagem. E ali realmente eu me retirei para compreender algumas coisas que Deus estava querendo sobre a minha vida. Eu ali com muitas dúvidas a respeito do propósito, do chamado, das decisões. Eu me retirei nesse lugar durante 5 dias para buscar uma resposta em Deus. E um dia pela manhã, pela madrugada, enquanto acordei para orar, Deus ministrou ao meu coração Isaías 26, verso 3, que diz o seguinte: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Verso 4. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor é Deus, é uma rocha eterna. Vou voltar lá ao verso 3. Tu, Senhor, o nosso Deus, irá conservar em perfeita paz aquele cujo propósito é firme nele, porque ele confia em ti. Verso 4. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Deus não é um cascalho temporário, não é uma poeira temporária, Deus é uma rocha eterna. E eu entendi que eu deveria tomar algumas decisões a respeito do propósito. Então o profeta traz aqui, nesse capítulo 26, um cântico de fé que expressa em Deus a confiança, o cuidado e a misericórdia. Bom, quem pode guardar
Ei, olha para mim. Quem pode guardar o nosso propósito e manter nele, uma perfeita paz? Quem pode fazer isso? Só o Senhor. Só o Senhor pode guardar em perfeita paz o nosso propósito. E eu quero falar com vocês sobre os ladrões do propósito. Sabe por quê? O propósito e o plano do Senhor na minha e na tua vida, ele sempre será maior do que qualquer pensamento ou sentimento humano. O propósito do Senhor nas nossas vidas, ele será sempre maior do que qualquer sentimento, pensamento nosso. O Senhor é aquele que estabelece o propósito. Mas quais são, então, pastor, os ladrões do propósito desse tempo? Primeiro, a incredulidade. A incredulidade tem roubado e matado o propósito de Deus no meio da igreja. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, Paulo, mais uma vez, para a igreja de Corinto, ele traz essa carta e fala o seguinte: o Deus, nos quais, olha aqui essa versão aqui, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Incredulidade tem roubado o nosso propósito. A incredulidade tem matado o nosso propósito. O Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam, para que eles não resplandeçam a verdadeira luz do Evangelho. É assim. Nós vivemos no nosso dia a dia milagres. Quero direcionar isso para você que está aqui. Você vive milagres na sua família, você vive a provisão da sua casa, você vive o cuidado dos teus filhos, você vive o cuidado da sua saúde nesse tempo. Mas mesmo assim, quando pergunta para você qual o seu propósito, qual o seu chamado, dentro de você há uma incredulidade. Eu, pastor, eu ser usado por Deus, vou deixar isso para vocês. Eu orar e a pessoa ser curada, não, vou deixar isso lá para a Regina, líder de intercessão. Não, pastor, eu ser líder de célula, não. Eu não quero, eu não acredito que eu possa ser assim, que eu possa servir ao Senhor dessa forma. Eu não acredito que Deus pode falar comigo. Incredulidade. Mas eu quero dizer para você algo, que o seu propósito, ele antecede a sua criação. O nosso propósito, ele antecede a nossa criação. Lá em Jeremias, no capítulo 1, verso 5, diz o quê? Olha, antes mesmo que você nascesse, lá no ventre da tua mãe, aleluia, eu já tinha te chamado pelo nome, eu já tinha te constituído um propósito, eu já tinha constituído você como profeta às nações. Antes, o propósito, ele antecede o nosso crescimento, o nosso nascimento. Olha só, meu Deus, é forte, hein? Nosso propósito, ele antecede o nosso nascimento. Temos que entender isso. E o diabo, então, o Deus desse século, vem para cegar o povo, através de mentiras, sofismas que se tornam muitas vezes verdades, e nos impede de cumprir aquilo que Deus já pediu,
para que eu e você possamos fazer nesse tempo. Jesus viveu isso no seu ministério, junto com o povo e até com seus discípulos, a respeito da incredulidade. É forte. O próprio Jesus, na sua caminhada, viveu isso. Quando ele retorna ali para uma cidade, está lá em Mateus 13, verso 58, aonde ele nasceu, foi criado ali, e a Bíblia diz assim: e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Mas esse aí que está passando com essa multidão aí, é o Jesus? É o filho do José e da Maria, o carpinteiro? Não acredito nele não. E não pôde fazer ali muitos milagres. Eu estou falando aqui de uma figura de Jesus, uma figura de um homem qualquer. Marcos, no capítulo 9, depois de uma situação com seus discípulos ali, que não conseguiram expulsar um demônio de um menino que estava ali com o espírito mudo. Olha, seus discípulos não conseguiram Jesus. Por quê? Marcos 9, 19 diz: então Jesus exclamou, eu imagino que essa hora Jesus, com uma voz firme, exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. Estou falando dos discípulos. Estou falando de homens que foram transformados, que viveram durante um tempo uma caminhada com Cristo de forma verdadeira, real, presencial. Ó geração incrédula. E a incredulidade tem roubado o nosso propósito. Segunda coisa que é um ladrão de propósito, do propósito, é o tempo. O tempo está sendo um ladrão do propósito. Eclesiastes 3, no verso 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Verso 2: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Verso 3: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de aguardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de construir, de costurar, tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Verso 8: tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Sabe que você pode repetir comigo assim: há um tempo certo para o nosso propósito. O tempo tem matado e roubado o propósito. Temos a tendência do hoje, temos a tendência de ver apenas o hoje, de querer apenas o hoje, de viver do nosso jeito hoje, de fazer do nosso jeito hoje. É tão real que o propósito, ele antecede o nosso nascimento, porque lá em Salmo 139, no verso 16, diz o seguinte: os teus olhos viram a minha substância ainda uniforme, o embrião, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Fator tempo. E o tempo tem roubado o nosso propósito. Tempo tem matado o nosso propósito. Sabe por quê? O tempo vai passando, as coisas não vão acontecendo, e a nossa visão
vai sendo ofuscada a cada dia. Às vezes as coisas não acontecem do seu jeito, no seu tempo, naquilo que você busca, e a visão vai sendo ofuscada, vai sendo apagada. É necessário que nós possamos manter a visão em meio ao tempo, para manter e chegar até o propósito. Outra coisa que tem roubado o nosso propósito são os processos. Olha aí que linda a imagem. Essa imagem aqui, nós ministramos aí uma ativação dentro da Escola de Profetas há uns dias atrás. E nós relatamos o processo de transformação da borboleta. Lá no início, aquela largata cheia de espinhos, cheio de coisas. Eu e você, quando chegamos até a igreja, ou quando começamos a conhecer a Jesus, cheio de espinhos da religiosidade, das culturas, das tradições, cheio de espinhos. Não pode chegar perto, mas aquele caule ali, ó, é o caule da palavra de Deus, do Espírito Santo. E a transformação, ela começa a surgir, ela começa a aparecer. Dentro de um casulo, esse inseto ali, durante um tempo, ele é transformado. Há uma mudança, uma metamorfose, algo diferente que acontece ali dentro. Há um processo que faz com que tudo aquilo que era feio lá no início, cheio de espinhos, cheio de coisas, ela começa a mudar. O processo do Espírito Santo, da maturidade, do entendimento, da prudência, da sabedoria, até chegar a essa última fase da borboleta com as asas abertas, prontas para voar. É assim que Deus faz também comigo e com você. Há um tempo de transformação, de cura, de milagre, de libertação, para que um dia Ele possa nos dar asas para voar até o nosso destino profético, até o nosso propósito profético, para cumprir aquilo que Ele quer que eu e você façamos nesse tempo. Mas há um processo. Por exemplo, Davi passou por um processo antes de se tornar rei. Antes de enfrentar o gigante, saiu ali de pastor de ovelhas, o último que foi escolhido da sua casa, o último que sentou à mesa. Matou urso e leão, para depois enfrentar o gigante. Processos. Mas muitos não querem passar pelo processo. Muitos desistem no meio do processo. Muitos não entendem que o processo também faz parte do propósito. E quão importante é viver o propósito, também é importante viver os processos. Eu me lembro que no final de 2019, para ser preciso, dia 20 de dezembro, dia do aniversário do meu pai, estava lá na chácara com ele, tinha todos aqueles rumores ali da pandemia, de vírus que estava não sei aonde. E eu me lembro que numa conversa com meu irmão Lucas, meu irmão mais novo, só tem nós dois, sou o mais velho, e eu me lembro que falei, Lucas, se eu pudesse hoje pegar aquele controle, lá daquele filme Clique, quantos já viram aquele filme? Onde você aperta um botão e você muda de estação, você muda de fase, você muda de dia, você muda de mês, você muda de ano, você muda de etapa. Se eu pudesse pegar esse controle, Lucas, e clicar assim, 2020 passa, 2021 inicia, eu faria isso. Ele, por quê, Rafael? Foi por causa das mudanças que vão vir agora, das maiores responsabilidades que eu vou ter que ter, das decisões que eu vou e preciso tomar. E eu queria ter esse poder, esse controle, passar para a próxima fase. Mas nós não temos esse controle. O tempo é de Deus, o processo é de Deus.
Repito, o quão importante é viver o propósito, também é importante viver os processos. Amém ou não amém? Eu não entendo ainda, porque muitas vezes nós não queremos submeter aos processos de Deus. Queremos antecipar fases. Queremos viver coisas que ainda não poderíamos estar vivendo nesse tempo. Por exemplo, um jovem que não tem carteira de habilitação, ele não pode dirigir. Se ele estiver dirigindo, ele está antecipando o tempo. Ele não está habilitado para aquela função. Então, muitas vezes, nós não estamos habilitados para alguma coisa e queremos acelerar o processo. Olha, entender o processo é também entender aonde nós iremos chegar. O processo vai nos fazer amadurecer, entender alguns princípios e verdadeiramente irá nos levar ao lugar certo. Por exemplo, essa borboleta aí, ó. Teve um homem que relatou que ele ajudou a borboleta a sair mais cedo, mais rápido do casulo. Nesse segundo processo aí da imagem, ele foi lá, fez um pequeno buraco, porque ele percebia que lá dentro se movimentava e torcia para lá e para cá, e ele ficou assim, não, eu vou ajudar a borboleta logo, vou fazer um pequeno furo aqui, vou rasgar, para acelerar o processo dela, para ela sair. E assim ele fez, foi lá, rasgou um pedacinho, e de uma forma rápida ali, de que costume, esse inseto, essa borboleta saiu, com as asas lindas, bonitas, mas quando foi pegar o primeiro voo, quando foi dar o primeiro voo, ela caiu e morreu. Ele estava explicando nessa matéria, que durante o processo, a metamorfose ali dentro do casulo, a força que ela faz para arrancar, ela está fortalecendo ali a parte do vigor físico das asas, da força das asas. Então tem muita gente que está acelerando processos, e daqui a um tempo vai morrer. Morre no propósito, morre no casamento, morre nas finanças, morre no ministério. Não antecipe processos, porque o processo nos indica aonde iremos chegar. Amém ou não amém? O processo nos prepara para o propósito. O processo nos prepara para o propósito. Terceira coisa que tem roubado os nossos propósitos, as distrações. As distrações, o entretenimento, tem matado o nosso propósito, tem roubado o nosso propósito em Deus. Em 2 Reis, no capítulo 2, conta a história de dois profetas, Elias e Eliseu. Elias ia para um lugar, e Eliseu ali como servo dele, também ia junto. Não, Eliseu, fica aí, não, eu vou contigo. Não, eu vou para esse lugar, não, eu também vou contigo. Até que momento Elias fala assim, Eliseu, o que você quer? Olha, eu quero porção dobrada da tua unção. Coisa difícil tu me pedes. Mas, verso 11, ele falou que, olha, se você me vir subindo aos céus, você receberá essa porção dobrada. Nesse momento, no verso 11 diz o quê? Enquanto iam caminhando e falando, normal, uma caminhada, falando, conversando, eis que um carro de fogo, passa aí, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu aos céus num redemoinho. A distração do momento. Eliseu, então, como servo, poderia estar e ter ficado assustado, olhado para aquela situação atípica que aconteceu naquele momento ali, mas ele tinha percebido algo, olha, não é a distração que vai matar um propósito que Deus tem para mim. E de olhos findados em Elias, ele viu Elias subindo aos céus, num redemoinho, e ali ele pegou a capa e recebeu a porção dobrada.
Muitas vezes as distrações, os entretenimentos têm matado ministérios, têm matado casamentos, têm matado relacionamento de pais com filhos. É assim. Pais que não são presentes, não estão mais presentes com os teus filhos. Não é dar presente, é ser presente, conversar. Pastor Oswaldo, em uma das pregações dele, da ceia lá da IBN Cristo Rei, nosso pastor, ele falou o seguinte: tem pessoas trocando o propósito pelo entretenimento. Pois é, trocamos a estação do propósito para a estação da distração, do entretenimento. Não temos mais a mesma força de estar aqui numa vigília às 6 da manhã. Não temos mais o mesmo vigor para estar aqui numa vigília às 6 da manhã, aí para o encontro com Deus e acordar às 6 da manhã para o devocional, mas tem vigor físico para outras coisas, distrações, entretenimento. E assim, essa geração, nós não queremos a cruz, mas os benefícios dela nós queremos. Não queremos passar pelo deserto, nós queremos entrar logo em Canaã. Queremos antecipar processos, queremos pular etapas. E nesse tempo, Deus vai separar os homens dos meninos. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Mas muitas vezes, as distrações nos impedem de estar em lugares muito maiores que já poderíamos estar. Você está entendendo? Diz amém. Nós poderíamos estar além na nossa fé, nós poderíamos estar além como igreja, nós podemos estar além no nosso casamento, nós podemos estar além no nosso chamado, nós poderíamos estar além nas nossas finanças, mas ainda ficamos parados em pequenas distrações, em pequenas situações onde nós já podemos estar muito além em Deus. Quarta e última coisa, a multidão. A multidão tem roubado o propósito. Jesus então, com seus discípulos a caminho de Jericó, Marcos 10, verso 46, diz o seguinte, Marcos 10, 46 diz o seguinte: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos, olha a multidão, e muitos o repreendiam para que se calasse. Verso 49, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Que mais? Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. Estava Jesus. Que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, você foi salvo porque teve fé. Vá, porque você foi salvo porque teve fé. Quantas vezes a multidão já tentou matar o seu propósito? Dizendo assim: não, você não vai conseguir. Não tem mais jeito para o seu casamento. Essa pessoa aí que chegou agora na igreja, que veio até a frente aqui reconciliando, não, essa pessoa já fez 2, 3, 4 vezes isso. Não adianta mais. Muitas vezes pedimos até para a pessoa ficar calada. Fica calado.
Não vai dar certo. Para com esse assunto aí. Esse cego, ele poderia ter parado. Ele poderia ter desistido. Porque a multidão repreendia, olha, cale-se. Quantas vezes a multidão tem tentado roubar o nosso propósito? Quantas vezes? Tem falado para você, ó, desiste desse chamado, desiste desse ministério, desiste dessa igreja. Quantas vezes? Aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos de uma hemorragia, impura, mal vista pela sociedade, era limitada de todas as coisas, não tinha relacionamento. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus, e ela foi até ele, mesmo uma multidão espremendo Jesus, ela ali enfrentou os medos, ela enfrentou a multidão e tocou em Jesus, e no toque que ela deu em Jesus, saiu virtude, saiu poder, e a mulher foi curada. É necessário que enfrentamos nesse tempo a multidão, para que o propósito de Deus seja cumprido nas nossas vidas. Não permita que a multidão roube o teu propósito. Em 2017 eu li um livro chamado, e recomendo para você ler, O Lugar Certo. Descobrindo o lugar do propósito para a sua vida. Lugar Certo. O autor é Márcio Alves. Ele tem uma frase que diz assim no livro, um dos capítulos: tem pessoas que estão no lugar do propósito, já passou pelo processo da incredulidade, já passou pelo processo do tempo, já passou pelos processos da vida, já mandou embora a distração, já enfrentou as multidões, estão no lugar certo do propósito, mas ainda não estão com a disposição para responder ao propósito. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Estamos parados no tempo, preocupados com coisas pequenas. Não, eu preciso ser honrado. Não, eu preciso disso. Não, eu preciso ser visto. Não, eu preciso de ganhar mais dinheiro. Não, eu preciso. Olha, o tempo está passando. As coisas estão acontecendo. O tempo não vai parar para você quebrar as suas lutas internas. Não, o tempo vai passando. E esses dias eu falei assim com Deus: Deus, tantos planos eu já fiz, tantas coisas eu já planejei. Tinha um sonho de ser da aeronáutica. Nossa, tinha um sonho de ser oficial da aeronáutica. Sonhava com isso, desde pequeno. Sou pequeno ainda, né? Desde mais novo. E eu tinha vários planos. Queria ter filhos até certa idade. Não que eu seja velho, eu tenho 33 com um cara de 18. Se eu tirar a barba aqui, eu fico com o cara do João Gabriel. Né, João? Sim, é simples. Queria ter meus filhos até os 30, já passou 3 e até hoje Deus não mandou. É o tempo, os processos. Queria ser um grande oficial da aeronáutica, aquela coisa. Não. Eu tinha um plano, mas Deus tinha um propósito. Provérbios 16 diz: olha, o coração do homem ele pode fazer até planos, mas a resposta ela vem do Senhor. Olha, sabemos do destino, imaginamos o caminho, trilhamos o caminho, mas nem sempre o nosso caminho, o caminho para o propósito é da forma que imaginamos. Pois é, eu tinha um plano, mas Deus tinha um propósito. É assim na tua vida. Você tinha um plano trilhado ali, escrito, não sei, mas Deus tinha um propósito. E nessa noite Ele te trouxe aqui para esse propósito, para você ouvir essa palavra.
Pastor, eu estou vendo aqui algumas cadeiras vazias, queria tanto que o meu irmão estivesse aqui hoje. Não, não era para ele, é para você. Deus escolheu você hoje para estar aqui, para ouvir isso. Eu tinha um plano, mas Deus tem um propósito. Eu quero orar com você.